Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Meu nome é Abraão e você está na nossa casa. Fala meu povo lindo, graça e paz, né? Mais uma tarde preciosa na presença de Deus e Amém. Antes de mais nada, o que a gente fala, né? Senta o dedo aí no like, divulga o vídeo, compartilha para os seus amigos lá no grupo da igreja. Em vez de ficar dando bom dia lá no grupo da igreja, Né? boa tarde, envia o link do podcast, pelo que amor vai de ser Deus. bênção demais essa tarde. Bênção. E hoje nós estamos aqui, você com certeza já sabe quem está conosco, porque você Já clicou viu, nesse né? vídeo. Já viu lá no... Mas está conosco aqui o irmão Luiz Paulo, membro da comunidade comunidade cristã da Zona Sul de Belo Horizonte, Agora diretor regional do Ajuda Barnabás. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito A casa é obrigado. sua. Obrigado aí pela oportunidade. Amém. Muito feliz de estar aqui. Tô em casa já. Show de bola. Tá, só não comeu o bolinho, né, de chuva. não, mas- Poxa vida. Tá. E o cafezinho era especial, né? Isso aí é... Mas o café não acabou não, gente. Acabou. Meu irmão, seja muito bem-vindo. E pra quem não te conhece, assim, quem é o Luiz Paulo, o irmão Luiz Paulo? Paulinho, Hugo Paulinho. Paulinho, vamos adotar o É, Paulinho, Paulinho, né? né? Mais Exato. prático. Então, por que eu sou o Paulinho? Eu tenho o mesmo nome do meu pai. Então, ele é Luiz Paulo, eu sou Luiz Paulo, ele é Luiz, eu sou o Paulinho. Aí não confunde nada. E desde que eu me entendo por gente, sempre foi Paulinho. Então, até mesmo, né, quando eu tô orando, Deus fala comigo, pô, Deus me chama a atenção, seu nome. Então, eu adotei assim, de certo modo, né, para se apresentar de maneira mais formal, às vezes é mais complicado, né, tá numa igreja, no congresso, mas, né, continua sendo aí essa maneira. Bom, sou de Belo Horizonte, faço parte da comunidade cristã da Zona Sul. Minha vocação, desde que eu pude entender esse âmbito do evangelho, sempre envolveu linguística, e depois eu fui para aquela busca de, olha Deus, tá bom, como é que eu faço isso acontecer, como é que eu posso agir dentro disso? E aí Deus me levou para estar trabalhando com a igreja perseguida, né? Que Então, legal. quando estamos lidando com a igreja perseguida, falamos de várias culturas, várias línguas, vários povos. Então, a partir daqui do Brasil, posso estar aí servindo os nossos irmãos. Legal. Que bênção. Esse... Ai, a garganta já tá, né? Tem que tomar água. Mas quando você teve o encontro com Cristo Jesus, assim, você tem um momento, uma data específica? Bom, minha conversão, ela foi muito tranquila, graças a Deus, né? Convivendo com cristãos perseguidos, tem gente que tem visões, sonhos, né? Anjos que aparecem, pessoas que ressuscitam. Eu simplesmente ouvi a palavra e criei. Amém. Né? Então, aqueles, né, mais bem-aventurados, aqueles que não viram e creram, né? Graças a Deus eu entro aí nessa estatística. Eu converti mais ou menos com 11 anos de idade, alguma coisa assim, e eu estava refletindo sobre, né, a minha própria vida. Eu parei para pensar e falei, bom, o que é a fé cristã para os meus pais e para mim? Então, quando eu entendi que, olha, ainda que os meus pais deixassem Jesus, eu não deveria deixá-lo. Sim. Então, a partir disso, passei a ler a Bíblia com mais seriedade. Falei, não, peraí, isso aqui é para mim. Não é mais uma coisa que, né, eu vou com a minha família ou eu vou com os meus pais. Né? Então, assim, eles me ensinaram o caminho que eu deveria seguir, mas houve um momento que falou, não, esse é o caminho que eu estou seguindo e, né, não depende mais do Esse é o rumo meu caminho também. Exatamente. Não depende mais dos rumos que a minha família está tomando. Sou eu aqui. Minha conversão aconteceu mais ou menos aos 11 anos de idade. E a partir daí, né, já participando das coisas da igreja, né? Então, ler a Bíblia, tem esse congresso, tem isso, né? Tem essas coisas. Bênção. Legal. E é interessante ouvir isso, né? Porque pelo que você refere, sua família já era também cristã. Sim. Sim. E a naturalidade, que muitas vezes isso acontece, né? Ouvindo, andando no mesmo caminho, percebe que o caminho é seu também. Exatamente. E aí conhece o caminho, né? E continua nele. E Sim, assim sim. vai. Você falou sobre a sua vocação para linguística, né? É diferente, a gente não fala tanto desse tipo de vocação, né? Como você percebeu isso? Como foi isso? Foi um processo, assim, para entender o que acontece. A minha mãe, ela faz parte do Conselho de Missões da minha igreja já tem muito tempo. Legal. Então, sempre quando eu tinha algum missionário voltando, alguma pessoa querendo ir, então sempre teve essa relação intercultural, pelo menos perto da minha vida, ou dentro da minha igreja, ou até mesmo dentro de casa. Graças a Deus eu faço parte de uma igreja muito missionária. Né? Então nunca foi uma
novidade, falar, não, esse cara vem desse país, como assim não pode falar de Jesus lá? Pô, todo lugar tem igreja, né? Mas isso é a realidade do Brasil, não é a realidade de muitos locais. Mas aí, na escola eu sempre gostava de, né, umas matérias que eu mais gostava, assim, sempre foi ciência, biologia, não necessariamente português. E eu sempre via, nossa, olha, né, esses animais têm esse nome por conta disso, né? Você tem lá a equinodermos, não, a pele de espinhos, essas coisas. Mas até então nunca nada tocou assim o meu coração. E aí na época, mais ou menos uns 2 anos antes da Copa vir pro Brasil, se eu não me engano, teve um irmão lá que falou, olha gente, vai ter a Copa, né? Pessoas do mundo todo vão estar aqui. E o cara, do nada, quis começar a dar algumas aulas de hebraico. Ele sabia alguma coisa de hebraico. Ele não era necessariamente professor, mas ele era um cara muito curioso. E aí ele ofereceu isso lá. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer. Cara, primeira Você tinha quantos aula... anos na época? Cara, eu acho que eu tinha uns... Não, 2014, né? 2014 foi a Copa, mas isso foi alguns anos antes. Então acho que eu devia ter uns 12 anos, 12 para 13 anos, alguma coisa assim. E aí eu achei... Fazendo hebraico, super normal, né? Incrível! Eu achei, cara, que coisa legal, que coisa bacana, e fui caminhando a partir daí. Só que aí quando você, né, tá bom, tá dentro da área da missão, a única coisa que acaba sabendo tu vai trabalhar traduzindo Bíblia. Aí eu, tá bom, beleza, como é que é isso? Como é que isso acontece? E aí né, aqui no Brasil existe a ALEM, né, a Associação Linguística de Evangelhos em Missão, ou para a Missão, uma das maiores e mais renomadas organizações que se tem na América Latina. Então, muitas vezes, se tem algum missionário, né, do Equador ou do Peru que queira trabalhar, uma das melhores, né, organizações está aqui mesmo no Brasil. E aí eu pensei, bom, olha Deus, estou traçando meu plano aqui, tá? Eu vou para além, aprendo a traduzir, vou para alguma tribo, traduzo, vou para outra e aí vai. Só que aí eu fui entendendo que para se trabalhar com a língua de um povo, você tem que trabalhar com um povo. E eu nunca tive um chamado para nenhuma tribo indígena, ou para nenhum assentamento cigano ou quilombola, ou nenhuma coisa parecida. Eu fiquei assim, Deus, e aí? Assim, eu tenho a minha vocação, mas cadê a área para poder trabalhar? Eu ficava perguntando, olha Deus, tem alguma coisa aí, né? Beleza, talvez não seja o Brasil. Tá faltando peça nesse quebra-cabeça. Então vamos lá, qual que é o próximo lugar que eu poderia ir? E tendo muito contato, né, com alguns missionários e até mesmo com outras organizações, eu vi de fato, nossa, eu nunca senti essa chama de, nossa, peraí, esse é o país, esse é o povo, é com isso aqui que eu vou trabalhar, é com isso aqui que eu vou, né, dedicar a minha vida. E isso não apareceu, até que em 2016 eu pude conhecer um povo maravilhoso envolvendo com a Wycliffe Associates. Então, o que acontece? Existe a Wycliffe Bible Translators, que é uma das maiores, né, talvez a única, né, em questão assim, de qualidade, eles são os maiores, eles são a maior organização que trabalham com a tradução da Bíblia hoje. E uma subdivisão da Wycliffe Bible Translators foi a Wycliffe Associates, né, os associados da Wycliffe. E eles estavam trabalhando com materiais de apoio a tradutores aqui, que vão desde, né, apoio tecnológico, internet, até mesmo com métodos de tradução, uso de metodologias mais recentes, que tanto a globalização quanto a internet nos possibilitam hoje. E aí eu fui conhecer esse povo. E aí de 2016 até 2021 pude estar trabalhando com eles de maneira voluntária, né, pude estar servindo ali com eles, e desse trabalho acabou sendo gerado uma Bíblia própria para os surdos, que é a Bíblia TPS, tradução própria para os surdos. Então, qual que era a ideia da Wycliffe Associates? Nós temos um contingente muito bom de Bíblias, de línguas, né, de tribos indígenas que tem a sua língua nativa, que tem a sua língua mãe, só que também tem o português, porque ou foi para a faculdade, ou mesmo, né, conhece pela própria cultura. Então a pessoa ela é versada no seu idioma, como o idioma oficial da nação, no caso aqui Brasil. Então o Brasil
dentre algumas outras línguas no mundo, é chamado de língua portão de entrada. Então, poderia-se trabalhar com esses povos que não têm a Bíblia ainda, mas já tenham pessoas que sejam capazes de ajudar no processo de tradução. Então, uma coisa é o missionário sair da sua terra, né, sair do seu contexto, ir para a tribo indígena, aprender aquela língua, muitas vezes grafá-la, né, então trazer ela, né, identificar como funciona. Algo arcaico. Sim, não necessariamente arcaico, mas ele é árduo em si. Sim. Né? Então, mesmo com todo o dinheiro e todo o poderio hoje, o processo de tradução leva aí, um bem feito, leva uns 30, 40 anos, alguma coisa assim. Sério? Sim, porque a pessoa tem que ter o conhecimento do grego, do hebraico, da língua original, né, da língua onde ela vai ser traduzida, e aí depois tem um processo. A gente olha como é que a gente acha essa palavra, como é que a gente acha esse termo, como é que a gente escreve Abrão sem H, como é que a gente... Não, esses povos não alcançados, né, essas tribos, muitas vezes não tem, é só um idioma oral, uma linguagem oral, você tem que criar É necessário fazer um alfabeto, escrever para a própria língua, para o próprio povo ali, a gramática deles, que eles sempre tiveram, né? Porque eles estão ali desde sempre, né? Desde, claro, né? Desde Peleg. Então, é isso. Não, realmente é um trabalho árduo. E o Wycliffe Associates cria algumas ferramentas para ajudar nesse processo, para que se possa, né, dirimir esse tempo. Né? Quem dera, né? De 30 anos passa para 25, né? Vai ser uma bênção para o povo, para o missionário, para todo mundo ali. E um dos projetos que mais a gente conseguiu fazer, mais que a gente conseguiu trabalhar, é a tradução própria dos surdos, que aí sim, existem muitas igrejas que têm os seus surdos, que têm o seu ministério, né, envolvendo os surdos, até mesmo evangelização, mas eles não têm uma Bíblia, eles não tinham uma Bíblia própria. Né? Então, que muitas vezes acontecia, né, no culto ali, a pessoa traduzia versículo por versículo, mas... Né? A gente gosta de ler versículo por versículo porque nos ajuda, só que quando Paulo, João, Pedro ele escreveu a carta inteira, né? O texto corrido inteiro. Da mesma maneira que a gente não fala somente frases, né? A gente fala em contextos. Então, eu pude ajudar a Wycliffe Associates a montar essas ferramentas para que os surdos pudessem, né, estar ajudando no processo da tradução. E já tem a Bíblia completa do Completa ainda não. O Novo Testamento já está concluído e eles já estão aí, acho que eles já passaram de alguns salmos. Que legal. Legal, cara. Do Antigo Testamento. Só uma curiosidade, é porque a linguagem própria dos surdos, assim, isso no contexto Brasil, ou a gente teria uma tradução que alcançasse... Porque assim, a gente tem universal. Tem a linguagem brasileira de sinais, que seria mais uma versão de... Eu tenho medo de usar termos ruins, né? Não ruins, inadequados. Porque assim, pela Libras, é como o surdo se expressa, né? Ele fala. Ele lê em português, ele lê... Aí qual seria esse diferencial dessa tradução? Entendi. Não sei se ficou confusa a minha pergunta. Sim. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Né? Dá para abrir um texto bem comum que a gente pode conhecer aqui, né? Que é João 3,16, né? Que dispensa apresentações. Então, olha só. Só que antes de João 3,16, nós temos, né, João 3,15, João 3,14, João 3,13, em que diz aqui, João 3, versículo 14. E do modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tinha um surdo lá que ele nunca havia relacionado que, e do modo porque Moisés levantou a serpente. Então, esse porquê aqui tem relação ao que está falando anteriormente, que é justamente que, olha, Jesus ele foi levantado no madeiro como, né, da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto. Jesus se tornou maldição na cruz para que, através, né, da imputação que Deus colocou ali sobre Jesus, nos fosse dada a salvação. O surdo não entendia isso até aquele momento, porque ele só lia. Por que Deus? Mas por que o quê? Ele simplesmente começa a frase ali. Deus amou o mundo. Não, esse porquê tem relação ao texto que está
escrito anteriormente. Então, mesmo muitas vezes o surdo, ele lendo ali, para ele não é uma coisa entendível, para ele não é algo de fato palatável. Então, o surdo ele é capaz de ler desde que isso seja ensinado. Isso às vezes isso também é um problema muito no Brasil. Então, a pessoa que é surda, né, pela própria condição do país, né, não tem muita estrutura, a educação do país não é lá essas coisas. Então, assim, fazer uma boa educação que consiga colocar o surdo na jogada, de certo modo, é exigir muito do Brasil, né? Afinal de contas, Sim. estamos no Brasil. Então, muitos surdos não têm a capacidade de ler, fazer uma boa leitura, tanto a leitura bíblica como qualquer outro tipo de leitura, entendeu? Então, por isso que realmente eles se utilizam do recurso mesmo da Libras, entendeu? Sim. E a maneira como eles se expressam, Sim, como eles falam. Entendeu? Então, assim, há essa necessidade dentro, né, dos próprios, né, dentro da própria comunidade surda, de que, olha, tá bom, mas, né, é a mesma coisa de eu entregar isso aqui, né, escrito em húngaro para você. Olha, com muita dificuldade você vai ver alguma palavra que pareça, mas não de fato aquilo que é. Mas o idioma utilizado na tradução própria para surdos é o português. Sim, porque aí a tradução própria dos surdos é para Libras. Cada país que trabalhe com os seus próprios surdos vai ter a sua própria linguagem de sinais. Entendi. E olha que coisa interessante, né? A linguagem de sinais, ela começou no Brasil Império. Então, né, havia um membro da família real que era surdo, e ele, juntamente, né, com os intelectuais da época, começaram a construir a linguagem brasileira de sinais. Então, né, esse sinal aqui, acho que é assim, esse sinal aqui é tanto coração quanto Bahia, porque a nossa primeira capital foi a Bahia, né? Então, assim, o coração do Brasil, Bahia, o estado, e o nosso coração, aqui. Não dá para colocar isso em nenhum outro lugar do mundo, porque qual outro lugar do mundo teve a Bahia como sua capital? Só a gente, óbvio. Sim. Então, então você tem esses traços desde lá, né? E por aí vai. Então, a necessidade para os surdos é muito grande e eles podem, a partir daí, conseguir colocar vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que eles usam, vamos dizer assim, o protagonismo surdo. O que eu quero dizer em relação a isso? Autonomia, né? Isso, autonomia talvez seja uma palavra melhor, mas qual uma coisa que a Bíblia, né? Que aí já entra a Bíblia em ação aqui. Quando foi criada, né? A partir do momento que se montou o projeto TPS, né? Tradução própria dos surdos, viu-se a necessidade de fazer com que os próprios surdos trabalhassem para a evangelização de muitos surdos. Então, para que, vamos dizer assim, ter só a Bíblia, se a partir dela nós podemos começar a criar movimentos, né, de tanto os surdos para a evangelização, para a proclamação do reino de Deus. Então, depois da TPS foi criado o COFOS, a missão COFOS. COFOS é surdo em grego. Legal. Então, a missão COFOS é justamente, né, a perspectiva da missão a partir do surdo, de que o surdo ele não é o cara que tem que ser alcançado, o surdo é o cara que tem que alcançar também outros surdos. Então, aonde existam surdos que, né, muitas vezes o cara fica só recluso na família, porque, né, muitas vezes a família é a única pessoa que vai estabelecer uma comunicação, ou às vezes o surdo ele só fica preso ao mundo dos surdos, que não é um mundo muito aprazível, porque é um mundo muito pequeno, né? Imagina assim, se eu só pudesse falar com 4 pessoas na minha comunidade, na minha cidade. Então é uma coisa muito reclusa, né? E a partir disso, os surdos podem tanto trabalhar com as igrejas, quanto, né, na evangelização. Tem uma igreja lá em Belo Horizonte, que através do COFOS eles conseguiram abrir um pequeno curso de Libras para os próprios membros da igreja. Que agora os próprios membros da igreja conseguem falar pelo menos, olha, Jesus te ama, né? E não ficar aquela coisa assim, oi, aquela coisa assim, falando, não, peraí, crente conhece Libras, né? Então já é uma coisa assim, olha, por que Jesus falaria essa língua? Bom, porque Jesus se importa. Da mesma maneira, sob a perspectiva, né, cristã, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Por quê? Porque a gente gosta de marketing? Não, porque o Deus da Bíblia é o único que se importa com cada, né, povo, língua, tribo e nação. E que nós vamos lá, né, levar o seu nome proclamado. Eu vou até falar isso mais tarde na aula, mas nós temos atualmente, segundo a Wycliffe, cerca de 756 Bíblias completas.
Então, assim, 756 Bíblias completas, Antigo e Novo Testamento, sem a inclusão de línguas mortas, né? Porque latim é uma língua morta, não conta. Massachusetts é uma língua indígena morta, que, né, teve a sua Bíblia na sua Sim. época, só que o povo ele se misturou, né, com os americanos ali e não é mais falado. Só que de línguas vivas até hoje nós temos aí cerca de 756 Bíblias completas. Nós temos Muito bom. 1538, se eu não me engano, Que estão em 1500 processo. de Novo Testamento só, sem o chegar do Antigo, porque o processo para chegar no Antigo é um pouco mais árduo. mais. Aí envolve aquela questão, né, de uns 20 aninhos aí para conseguir, né, estabelecer o que é lei, o que é hebraico, né, enfim. E por aí vai, né? Mas Deus tem feito muitas coisas. Você acha que ainda tem povos que ainda não foram alcançados através da palavra? Assim, o que eu tô falando, assim, de pessoas para traduzir a ter uma língua indígena e precisa de alguém para ir lá traduzir a Bíblia para eles, né? O que você falou aí. Tem muitos povos ainda não alcançados? Tem. Existem povos ainda não alcançados. O que eu quero dizer em relação a isso? Pelo estudo que eu vi da Wycliffe, né, do ano passado, censo de 2024, existem 0,02% de línguas que não tem nada, nenhum trechinho da Bíblia, que são, né, que envolve tanto um povo não alcançado quanto um povo que é alcançado, mas que eles não têm a capacidade de ler a Bíblia. Só que o que acontece? São as tribos mais isoladas, nos Não locais de contactadas, né? mais difícil acesso, onde eles são muito hostil, não somente ao evangelho, mas a qualquer coisa parecida com a nossa civilização. Então, Deus nos deu a capacidade hoje de, né, alcançarmos as tribos que são mais difíceis de alcançar, que muitas vezes a tribo é difícil de alcançar, a língua é difícil de colocar, mas a tribo são 300 pessoas. Então, assim, por conta de 300 pessoas, sim. vira uma estatística. Só que, lógico, né, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, então acontece isso. Um exemplo que nós poderíamos dar em 2018. No mapa ali atrás, né, a gente tem a Índia, tem aquela ilhazinha ali do lado da Índia, e ali perto tem uma tribo que não teve contato nenhum com... Não foi descoberto ou não sabe nada dessa tribo ainda. O missionário John Shaw foi para lá e ele não conseguiu sequer chegar na praia. Ele foi morto por aquela tribo e não se sabe nada. E até hoje aquela tribo é um mistério. Não se sabe no que eles creem, no que eles fazem. Na década de 40, um navio militar ficou encalhado ali e aí a tribo entrou numa era de bronze porque eles usaram os restos do navio, né, para fazer coisas de metal. Então, antes disso, eles sequer conheciam o metal. Meu E Deus. não se sabe qual que é a relação deles. Se passa algum avião em cima, o que eles acham? O que os antigos dizem sobre o que é isso? Então, nós temos algumas tribos ainda que simplesmente não conhecem o evangelho e não conhecem do lado nada. da Índia, né? Tipo E assim, do lado da Índia. como ninguém chegou lá. Eles devem ser ninguém muito chega- bravos, porque... Sim. Então, Cara, que né, e essa tribo sequer não tem nome, né? O nome da ilha é Ilha Sentinela, ou Sentinel Island. Não se sabe, né? Se fala o povo da Ilha Sentinela, mas eles mesmos não se sabe. É uma Brasil. tribo muito hostil, muito canibal. E até hoje o evangelho não chegou lá. John Shaw tentou, né? Seu sangue, né? Creio que clama até hoje, né? E no Brasil? No Brasil, olha, eu não consigo dizer com segurança que todas as tribos foram alcançadas, mas de certo modo, muitas tribos elas têm tido um acesso melhor. Aí já entra até uma questão assim, né, dentro daquilo que a gente poderia falar do Barnabás depois, mas depende de que como cada agência ou cada denominação mede um povo que pode ter o contato com o evangelho e que o evangelho está bem estabelecido ali. Entendeu? Então, assim, às vezes, né, se a gente chega na Amazônia hoje, né, para que eu vou procurar novas tribos se as que estão aqui estão precisando de ajuda? Né? Se as que estão aqui são as que estão desesperadas por um bom ensino, por um bom pastoreio, né, pela tradução com a própria Bíblia. Então, existe essa situação hoje ainda. Pelo que eu sei, assim, uma grande tribo não encontrada, eu acho que, de certo modo, isso não é mais possível, porque
né? A Amazônia já tem um tempo, ela está muito bem mapeada. verdade. Né? Se tiver alguma tribo, seria alguma coisa muito pequena, muito diminuta. Mas a missão ainda continua, né? O trabalho ainda continua. Uma pergunta, assim, é interessante que a gente comentou sobre a conversão, vocação, e naturalmente a gente começou a falar sobre a missão. Isso surgiu, esse desejo, assim, olha, eu sei que eu tenho essa vocação linguística, né? Como que isso te direciona diretamente para a missão? Porque a gente estava falando de um menino de 12, 13 anos, Uhum. e aí ele com 15, 16, você já começou a se envolver diretamente, 17, Por aí. começou a desenvolver diretamente com isso. Isso foi muito natural para você? Você falou que é de uma família, de um contexto muito missionário, né? Mas isso se tornou seu alvo de vida logo? Como é que foi isso? Teve algum outro conflito ali vocacional, sonho? Porque a gente, da adolescência ali, a gente vive isso, né? Muitas vezes. Sim. Como é que foi isso para você, essa tua experiência? Olha, para mim, de certo modo, foi muito natural. Legal. Né? Eu queria ter alguma história grande, mirabolante, para falar como é que Deus me resgatou, mas assim, de fato, Deus sempre foi colocando essas coisas na minha frente, falando, olha, é isso que é para fazer? Olha, é isso, né? Cara, isso é maravilhoso. aquela coisa assim, né? Isso é maravilhoso. Deus não falou tudo que Abraão ia passar, né? Uhum. Então Deus sempre deu o próximo passo. Comigo é a mesma coisa. Falou, olha, o próximo passo é esse, tem que fazer, é isso. Né? E até abrindo um pouquinho aqui o jogo, eu conheci o Barnabás em 2020, no início de 2022. No final de 2021, eu tive uma grande mudança de liderança na minha igreja, então eu perdi a liderança da minha igreja. O meu chefe, que era, né, que era um grande mentor, ele faleceu, e aí eu acabei, né, perdendo o emprego ali também. Um mês depois, o meu pai faleceu. Meu Deus. Depois disso, eu descobri um cisto no meu baço. Então eu fiquei assim, meu Deus, ano complicado, né? Perdi meu pai, perdi meu emprego, perdi, né, a liderança né, da minha igreja, né? Lógico, né, não é minha igreja, mas não foi a liderança, né, do pastor presidente, mas era, né, de umas pessoas que que entre aspas eu punha muita confiança ali. E, de certo modo, eu teria tudo para desistir e falar, olha, Deus, né? O que está acontecendo aí? Né? Querer exigir, falar, olha, Deus, né? O que mais não, tem? não. Mas não desesperei, não tem para que desesperar, não tem para que perder a esperança. E aí depois pude conhecer o Barnabás, né? E tudo foi colocando assim nos eixos. Tanto questão, né, do meu trabalho, com a minha família, na minha perspectiva da missão, minha atuação dentro da igreja. Então, assim, tudo foi se resolvendo. Tudo foi se alinhando. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é o Barnabás? Já falando nesse projeto aí, a gente quer... isso daí. Então, que seria? Irmãos, Barnabás, né? Vou falar aqui de novo no microfone. Barnabás, e não não o outro cara lá que a gente Barnabé, não é Barrabás. Então, Barnabás é inglês para Barnabé. Então, o que acontece? Entendi. Ajuda Barnabás seria ajuda Barnabé, só que Barnabás é Barnabé em inglês. Então, assim como Barnabé de Atos, capítulo 4, nós estamos aí nos bastidores, servindo a igreja, servindo os Paulos que estão por aí. O Barnabás começou de uma reunião de oração que surgiu depois de uma conferência missionária que houve no Chipre, na ilha de Chipre. Então, é um outro motivo para nos chamarmos Barnabás, porque, né, Barnabé é natural de Chipre. Então, foi dali que surgiu essa ideia. E se a gente quiser ir para a etimologia, né, Barnabé, filho da consolação. Então, a ajuda dos filhos da consolação. Que legal. Então, depois dessa conferência missionária em que foi falado sobre a realidade de muitos cristãos dentro de países muçulmanos, dentro de países hindus, dentro de países budistas. Então, há cerca de 34 anos atrás, muito se falava dos cristãos perseguidos atrás da cortina de ferro, dentro de países comunistas, dentro de países, né, de regimes ditatoriais. E isso, né, de certo modo, era conhecível, isso chegava um pouco na mídia. Mas quase nada se sabe sobre cristãos dentro do Tajiquistão,
peraí, o que é um Tajiquistão? É um bairro? Não, é um país, né? Ele existe, está lá. E existem cristãos ali dentro. E pouco se sabia, né? Da mesma maneira que hoje, né, nós não temos muitos cristãos que saibam o que é o Islã, sendo o Islã uma das religiões mais crescentes e mais Sim. assustadoras do mundo, né? Pela proporção, pelo tamanho, pela Progressão. imposição, progressão. Hoje temos cristãos que simplesmente não sabem. E existem cristãos ali dentro, né? Então Barnabás foi levantado aí, né? A partir da oração pelos nossos irmãos, Deus nos possibilitou alguns anos depois a levarmos ajuda prática. E desde então a gente tem levado ajuda prática, tanto Legal. física, emocional, espiritual, para os cristãos, tanto os perseguidos quanto os cristãos que estão sofrendo, né? Que estão sofrendo. E Ajuda Barnabás não é uma agência missionária, né? Como você estava dizendo. Não. Nós somos uma organização que trabalha de cristãos através de cristãos e para cristãos. Ou seja, nós trabalhamos com a igreja local que já está lá. Nós não trabalhamos com o envio de missionários. Então, né, depois de algum congresso, chega algum irmão para mim, nossa, gostei muito de projeto de vocês, quero ser seu missionário. Eu Olha, vou. meu irmão, eu vou. Nossa, irmão, que coisa maravilhosa. Que bom. Pego o contato, dou um abraço, oro com a pessoa e falo, olha, seguinte, você precisa de duas coisas. Você precisa buscar a sua agência enviadora, porque são eles que vão te enviar, são eles que vão te cobrir espiritualmente, são eles que vão te acompanhar, e você precisa de preparo. Nós trabalhamos com a igreja que já está lá. Assim como eu falei com a questão das línguas, né? Há uma igreja no Irã, há uma igreja no Laos, há uma igreja na Indonésia. Ela precisa ser fortalecida, né? Então, que Deus abençoe aqueles que têm ido para os não alcançados, aqueles que têm, né, ido fazer esse trabalho, né, de ajuda onde o evangelho ainda não é conhecido, mas nós trabalhamos com a igreja que já está lá. Né? Então, somos uma organização que funciona de cristãos através de cristãos e para cristãos. Então, Vocês estão em quantos países? Cerca de 50. Nós Uau, atuamos legal. em cerca de 50 países. Nós temos 8 escritórios globais, né? Então, nós temos a Inglaterra e mais 8 escritórios. Um desses escritórios é aqui no Brasil, né? E que a partir do Brasil a gente consegue aí mobilizar algumas coisas, né? Para algumas... E são locais estratégicos, né? Só que são 50 países que sofrem perseguição que nós atendemos atualmente. E aí, você disse que a ajuda chega para a igreja local, né? Isso. Essas igrejas são igrejas parceiras de continuidade ou aquela igreja clama por socorro, vocês chegam pontualmente? Como é que funciona assim na maioria das vezes? Nós nos movemos muito pela necessidade. Então, o que acontece? Aconteceu um terremoto no dia 6 de fevereiro na Turquia com a Síria. Né? Aconteceu isso no dia 6 de fevereiro de 2023. No dia 8, nós já estávamos com a ajuda no local. Como é que a gente conseguiu Legal. fazer isso? Né? Nós temos parceiros de projeto que, né, são de fato os membros daquela igreja, os pastores nossos, parceiros de projeto que estão ali. Eles conseguem direcionar para a gente. Olha, nós temos essa e essa necessidade, nós temos uma igreja desse tamanho, a igreja foi tombada, ela não desabou, nós estamos conseguindo abrigar esses irmãos, mas tem esses aqui que não tem nenhum lugar para ir. Então, nós conseguimos alugar casas para cristãos ali. Nós levantamos um apelo global e aí, através, né, da direcionamento desse recurso, nós conseguimos, em tempo hábil, ajudar os nossos irmãos. Uma coisa que é interessante sobre esse terremoto, né? Talvez o nosso, né, querido telespectador fale, olha, mas esse terremoto, né, chamou a atenção da mídia. Né? Não, foi um terremoto que muitas, Sim, né, redes noticiado. cobriram. Os Estados Unidos doou muito dinheiro, a ONU, né, pôde intervir, colocar lá com cestas básicas, remédio, água. Só que o que acontece? A Turquia é um país islâmico. As organizações enviam dinheiro? Enviam. A ONU faz alguma coisa? Faz. Só que qual que é a questão? Se tem um bairro de maioria muçulmana e um bairro de maioria cristã, e no terremoto os dois são abalados, o dinheiro que chega sempre para na mão da autoridade local. E a autoridade local sempre é islâmica. Então, é muito comum que nenhum centavo disso seja direcionado ao bairro cristão, que nenhum centavo disso seja direcionado a alguma igreja que foi devastada. Os próprios muçulmanos viram e falam, olha, isso não é problema nosso. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, por isso que nós precisamos estar lá. Então, já tem uma pessoa que fala, nossa, mas os Estados Unidos doou tanto. Os Estados Unidos, né, que é um país cristão, que doou, mas quem me garante que isso tenha, de fato, chegado nos nossos irmãos? É por isso que nós, enquanto Barnabás, precisamos nos mobilizar ali para estar cuidando dos nossos irmãos. O versículo que nos guia
é Gálatas 6:10, em que Paulo diz: porquanto, enquanto tenhamos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Né? Nós que somos a igreja, Legal. somos chamados a sermos sal, a sermos luz, a todos os locais, a Sim. todos os povos, mas nós temos essa nossa responsabilidade para com os nossos irmãos. Então, que bênção, né, que muitas igrejas puderam estar ajudando ali a Turquia, muitos missionários foram enviados para lá, mas nós estamos ali para socorrer a igreja que ali se encontra, que ela muitas vezes ela não vai ser olhada, né, com o Sim. mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Né? Então, a gente consegue estar se movendo ali em relação à necessidade. Uma coisa que vocês mencionaram aqui, eu vou tentar ser bem rápido nessa história. Há uns 2 anos atrás, o Barnabás pôde receber cerca de 26 famílias de cristãos refugiados do Afeganistão. Nossa, que legal. No total, o Barnabás Aqui no Brasil. Então, no total, o Barnabás cuidou de cerca de 80 famílias cristãs que estavam sendo guardadas no Paquistão. Então, 2021, o Talibã toma o Afeganistão e eles foram muito claros com os cristãos ali. Olha, aqui nessa terra você só tem 3 opções. Você volta para o Islã, você morre ou você vai embora. Com isso teve toda aquela crise migratória, né, que até hoje você tem reflexos tanto aqui no Brasil como em várias partes do mundo. Muitos desses eram os nossos irmãos que escolheram, olha, vamos sair do país. O Barnabás pôde estar cuidando de cerca de 80 famílias no Paquistão. E dessas 80 famílias, alguns foram para os Estados Unidos, outros para a Nova Zelândia, outros para a Austrália, cada um deles sendo cuidados por suas respectivas igrejas. Que legal. Para o Brasil vieram cerca de 26 famílias, cerca de 118 pessoas. Dessas 26 famílias, a minha igreja pôde estar adotando 2 famílias. E o que aconteceu? Teve uma igreja no Rio Grande do Sul que ligou pra gente e falou, olha, nós não temos pessoal para estar cuidando dessas pessoas. A gente queria muito poder adotar essa família e ensinar as crianças português, colocar elas nas escolas, colocar o pai e a mãe dentro do mercado de trabalho, aculturá-los, né, Sim. aqui no Brasil. Mas olha, nós vamos nos comprometer com essa família, com uma família durante 1 ano. E eles, né, doaram um valor Pra manter né, aquela. para manter uma família durante 1 ano. O que aconteceu? No ano passado, que teve a enchente, essa igreja ela ficou debaixo d'água. E nós conseguimos Foi Era em movimentar. qual cidade lá? Foi em. É com S. Não, Sobrado, Sobrado, não. Deve ter alguma. Perdão, Já não foi perto tipo. do Rio Taquaril. É a igreja que a gente ajudou. Ai, meu Deus. Não, era Porto Alegre. É, Rio Grande do Sul. 300 igrejas pelo Não, menos. Sim. Mas a igreja ali foi... Mas Acho que tinha através, né, de um apelo global que a gente Que fez legal. por conta da enchente, que não é uma coisa comum, né, de novo, Barnabás, nós nos movimentamos muito através, né, da urgência. Olha, de fato, tem os nossos irmãos ali sofrendo. Então, através desse relacionamento que a gente já tinha antes, a gente pôde abençoar esses irmãos. E olha só, né, a igreja semeou na vida da igreja. Cara, E 2 anos depois, né, a igreja pôde semear na vida dessa igreja também. E ali eles foram amparados, né? Então nós enviamos alguns containers, nós enviamos dinheiro para que eles pudessem reconstruir a igreja, limpar a Que igreja legal. e tudo. Então assim, né, olha o testemunho para a igreja que pôde ser, né? Ela semeou. E ela pôde colher de Colher. volta, né? E o Barnabás de certo modo não tem nada a ver com isso, Porque vocês... porque né, nós não pedimos ajuda daquela igreja. Sim. E, né, foi feito, né, foi feito um apelo global através do Barnabás, né, por esse caso aí de algumas igrejas. Se eu não me engano, no total, o Barnabás pôde ajudar 3 igrejas. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, 3 benção. igrejas. Cara, isso é lindo de ver. É a utilização de uma rede, mas que amplia a potencialidade da igreja, né? Assim, Sim. às vezes a igreja quer ajudar, a igreja quer ser relevante em algum cenário, mas não sabe como chegar lá, Exatamente. não sabe os trâmites que um dinheiro precisa passar para chegar em determinado lugar. Tem até um outro testemunho em relação a isso, né? Um pouquinho sobre ser igreja. Dessas 26 famílias que vieram, cada uma delas sendo adotadas por uma igreja, algumas dessas famílias, elas de fato não quiseram ficar muito tempo no Brasil. Algumas foram embora, né? Umas se despediram, né? Outras deram outros motivos, mas enfim. E aí o que acontece? Teve uma
teve uma igreja que ela ficou muito chateada, né, com a partida dessa família, porque a igreja, né, tratou que nem xodó, né, a menina dos olhos. Falou, olha, eles são diferentes, e a igreja ela pôde ter esse avivamento assim, em relação à missão. Falar, meu Deus, você sofreu isso pelo nome de Cristo? Nossa, mas eu posso levar a Bíblia para qualquer lugar, não sabia que era um livro assim proibido. E aí o que acontece? Quando a igreja... Né, quando a família foi embora, a igreja veio falar com a gente. A família foi embora de volta para... Não para o Afeganistão, eles foram... teve alguns que foram para os Estados Unidos, outros foram para a Europa, outros foram para a Guiana. Entendi. Por mais variados motivos. Só que, de fato, né, o nosso compromisso com as famílias era levá-los para um local seguro. Perfeito. Nós levamos... Aí eles têm autonomia também. Exatamente. Mas aí o que acontece? Teve um pastor que falou comigo e falou, olha, Paulinho, é engraçado, né? Porque, olha só, a minha igreja ela se mobilizou como nunca para estar ajudando aquela família. Olha, eu tenho um tio que é advogado e ele pode ajudar as crianças na questão de documentação. Olha, eu conheço alguém que é da Secretaria da Educação que pode conseguir uma creche, né, ou um local especial na creche. Olha, tem uma pessoa que pode estar ensinando português. Né? E então a igreja ela pôde se movimentar para poder estar ajudando aquela família. Quando aquela família foi embora, o grupo que se formou ali falou, gente, por que a gente não continua? Né? Então, assim, a igreja ela viu que ela tinha capacidade para ser igreja, agora é só continuar com gente que fala português. Da mesma forma. Então, assim, aquela igreja fora, né? Sempre foi igreja ali. Eles sempre tiveram aquela capacidade. Não teve nada externo que entrou ali naquela igreja para falar, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar aqui. Não, peraí, eu consigo. Né? Então, assim, na grande visão das coisas, né, Deus movimentou aquela família para estar naquela igreja, para aquela igreja começasse a se movimentar, falar, olha, eu posso andar com as próprias pernas, né? Eu não preciso esperar que o missionário venha de longe para falar, a igreja tem que agir em missões. Gente, a missão está acontecendo aqui, está acontecendo agora, né? A igreja tem essa capacidade de agir. E aí, né, foi uma benção, né? Eu vi esse testemunho. Que legal. E como se dá, assim, essa mobilização de parceiros? Eu imagino que vocês tenham as redes sociais e tudo mais. Sim. Mas, assim, para despertar essa igreja, para atrair essa igreja, como que acontece essa captação de... Olha, em relação aos afegãos, foi embaixo de muita oração, porque é bem triste, né? O Brasil tem tantas igrejas e a gente ficou tão desesperado para conseguir achar uma igreja que de fato pudesse, não, eles vão vir, não, sem problema, a gente acolhe. E, infelizmente, eu pude ver com os meus próprios olhos aquele caso de as igrejas portentosas, ricas e tal, falar, não, vou colocar na pauta da próxima reunião, quem sabe a gente consegue, e aí libera R$50 para uma família. Falou, pastor, acho que vou precisar um pouco mais para uma família de 8 pessoas, mas está tudo bem, amém. Se é a vontade da igreja, e eu pude conhecer igrejas que é do tamanho desse lugar, falando, não, pode enviar, do tamanho que for, né? Deus supre. Bota água no feijão. Bota água no feijão, a gente não tem pouco, mas, né, é a viúva, né? Aquela viúva com os 2 leptos lá. E, infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Então, para nós conseguirmos esse apoio, de certo modo tem sido difícil, porque o Barnabás ele existe há 34 anos, mas nós estamos há 7 no Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, ontem a gente completou 7 anos no Brasil, olha só, né? Parabéns, aniversários. Traz o bolo. Mas aí, desses 7 anos que estamos no Brasil, 4 são pandemia. E que realmente, né, não dava para fazer muita coisa. Então, dos 3 anos que a gente está aí, nós estamos aí, né, caminhando um pouquinho de pouquinho, né, conhecendo igrejas, conhecendo organizações, fazendo presenças, né, em conferências missionárias. Falando, olha, gente, tem acontecido isso. Então, como o Barnabás ele surgiu dessa reunião de oração, né, então, assim, isso sempre fez parte. Nós nos reunimos, né, para orar pelos cristãos perseguidos nas nossas reuniões, né, quanto organização, e nós também promovemos, né, reuniões de oração pela igreja perseguida. Cada uma das nossas revistas vem com um diário de oração para que você possa todo dia estar orando pelos cristãos perseguidos, né? Porque uma coisa é simplesmente orar e falar, olha, Deus abençoe aquelas pessoas lá. Agora, quando você sabe o nome, a causa, o pastor, há quanto tempo que ele está preso, né? Quantas Bíblias são necessárias para que Deus possa estar fortalecendo aquela igreja. E detalhe, né? Não sei se isso é conhecido aqui, o que a igreja perseguida mais pede é que lhe façam orações, porque tem coisas que de fato é só oração que consegue alcançar. Porque são casos e eu tenho sentido que humanamente assim, não se toca. Esse despertamento para isso, assim, participei do congresso aí
da Junta de Missões Mundiais essa semana passada e eu vi o quão medíocre eu sou na oração pelos meus irmãos que estão lá. E esse aqui é um jornal, é uma edição. Sim, é uma revista. Uma reedição da revista. É mensal? Então, essa revista, ela é bimensal, vem de 2 em 2 meses. Ela é completamente de graça. Que legal. Então, é só se inscrever. E aí aqui tem essa lista de intercessores. Isso. Aí nela vem um diário de oração, que é praticamente um folheto desse tamanho. E aí vem com cada um dos pedidos. E esse tem sido o nosso trabalho aqui no Brasil. É um pouco assustador ver como Deus me usa para fazer com que a igreja deva se lembrar do âmbito da missão. A gente tem esse problema aí que já caminha tem quase um século, de que a missão ela virou um departamento da igreja. Sim. E não necessariamente o propósito da igreja. Então, eu creio que Deus tem mudado pessoas, talvez ainda não as igrejas, mas Deus tem mudado pessoas para que tenha essa visão de que, olha, não vamos esperar chegar um culto de missões para que a gente fale de missões. Não vamos esperar ter que chegar alguém de algum outro país para que a gente possa estar agindo. Então, parte do trabalho extra que o Barnabás Brasil tem de fato, fazer com que a igreja conheça o âmbito da missão. E por que não conhecer através daqueles que são os guerreiros da fé? São as pessoas que, olha, a minha vida vale menos do que a proclamação deste tal do evangelho. Só para dar alguns exemplos, então o Barnabás tem vários projetos que vão desde a abertura de poços artesianos em vilas cristãs isoladas até a reconstrução de igrejas que foram bombardeadas, metralhadas. Nós temos patrocínio escolar de escolas cristãs dentro de países muçulmanos, dentro de países hindus. Nós também temos o mesmo patrocínio de hospitais. Não sei se o ouvinte aqui está entendendo o que eu estou falando, que no sentido de a pessoa, por ser cristão, ela não vai receber tratamento no hospital. Não me venha com dinheiro, não me venha com status, não me venha com esse negócio de... para eles não tem juramento de Hipócrates. Está escrito ali no seu formulário. Cristão, sai daqui. Eu até ouvi uma história... eu ouvi uma história que eu achei muito engraçada. Teve um pastor que estava no Egito e aí ele foi descer de algum lugar, ele caiu de mau jeito e quebrou a perna. Quebrou o pé. E aí ele chegou no hospital, tudo certinho. E aí o médico, tava tratando tudo ele certinho. O médico falou, peraí, você é pastor? O cara simplesmente jogou o prontuário no chão e falou, não tem nada a ver com isso daqui não. O cara teve que ir com o pé quebrado, ter que voar para Israel para ser tratado lá. Gente, ele como pastor, turista, um cara de fora, chegando num hospital, que não é a SUS do Egito, não é o hospital comum que o egípcio vai. E isso acontece. Simplesmente isso. Simplesmente por ser pastor. Agora, imagina a pessoa que mora lá que ele não tem outra opção. Então, por isso que nós mantemos hospitais e clínicas cristãos, para que os nossos irmãos sejam bem recebidos, sejam bem atendidos. E você estava falando sobre essa questão da mobilização, assim, eu acho que nada impacta mais do que um testemunho, cara. Você vê alguém que viveu isso, a realidade dessas igrejas, e você lidando com isso diretamente, a maioria do tempo, isso provavelmente também tem impactado muito a sua vida. Sim. Qual você acha que assim seja o maior desafio hoje para essa mobilização local das igrejas, assim? Porque a impressão que eu tenho é que não é falta de conhecimento ou de falta de informação, vamos supor. Sim. Que a informação está dada, talvez não tão divulgada, talvez não tão apropriada pelas comunidades, mas a informação está aí. Qual você diria que é o maior desafio assim para essa empatia cristã, para esse conhecimento de causa? Assim? Eu acho que, de certo modo, o maior desafio que a igreja brasileira tem hoje envolve a questão de visão. Então, para dar um exemplo em relação aos afegãos, me passaram um contato de um pastor que falaram que é um bom pastor e certamente ele deve ser um bom pastor. Mas aí apresentei o Barnabás, apresentei a causa dos afegãos, apresentei a data que esse pessoal estava para chegar, que eles não poderiam simplesmente ficar lá esperando a aprovação ali. do departamento. Exatamente. Então, conversei com ele, expliquei tudo com muito cuidado, com muita tranquilidade. Aí o pastor vira para mim e fala, mas aonde é que eu vou conseguir um tradutor de afegão para a igreja?
aí me veio aquela decepção, assim, cômica de... Tá bom. O que acontece? Ele falou comigo no tom de, tipo assim, eu vou ter que trazer esse pessoal aqui, quanto de dinheiro eu vou ter que gastar, e já que é questão de missão, eu vou ter que cuidar desse pessoal até quanto tempo, e o quanto que eles vão trazer de retorno para a igreja, porque eles vão ter que dar o testemunho deles, e no final do testemunho a gente faz um apelo e tal. Aí eu falei, pastor, você não está entendendo, eu estou pedindo para o senhor adotar uma igreja, eu não quero que eles visitem a sua igreja, eu quero que eles sejam suas ovelhas, porque eles de fato eles são seus irmãos. E aí o pastor não entendeu. Aí, algum tempo depois, né, conhecendo outras igrejas, quando muitas vezes se fala sobre missão, se fala sobre dinheiro. Né? Então, fala, olha, tem que levantar missionário, beleza. Quanto que custa um missionário, para onde que ele vai, quanto que é um visto, quanto que é as coisas. Então, se tem visão, existe visão para missão, só que ela acaba sendo muitas vezes monetário, ou quanto que isso vai tirar da igreja, e não necessariamente quanto que isso vai ser colocado na igreja. Então, aquela conversa com aquele pastor para mim foi muito e é você singular. diretamente que faz essas... Falei, cara, mas eu não falei em dinheiro em momento nenhum. E sobre, já abrindo isso aqui, o Barnabás, a gente conseguiu, né, com os nossos apelos, fazer um sistema de que se a igreja não fosse capaz de manter a família, nós estaríamos ajudando a igreja com uma ajuda de custo. Então, assim, durante os primeiros meses não ia nem custar para a igreja. Só que para eles a visão de missão é, olha, o quanto que é para converter alguém, né? O quanto que é para investir no missionário para que ele converta alguém. Então é muito difícil conversar sobre missões sob uma visão sadia, talvez, né? Ou pelo menos uma visão, porque realmente há muita informação, existem muitos dados, Deus tem feito muitas coisas, né? Assim como Barnabás, existem outros projetos aí. Só que a visão, às vezes, no Brasil, ela é pouca, né? Então, quando eu chego, eu falo, olha, eu tenho um projeto missionário, o pessoal automaticamente já vai, meu Deus, quanto que isso vai me custar? Eu falo, não, pastor, eu te prometo, isso não custa nada. Por isso que eu até falo, né, nas algumas igrejas, gente, a revista é de graça. Aí a pessoa fala, tá bom, mas quanto que eu tenho que doar para parar de receber? Eu falei, não, meus irmãos, uma coisa não está associada à outra. Tipo assim, eu te prometo que não é dinheiro. Só que aí já vai aquelas questões, porque já tem gerações, né? Falava-se muito, missão você faz indo, orando ou pagando, né? Então, assim, aí tá bom. Foi isso que foi ensinado durante um bom tempo aqui no Brasil. As consequências estão aí hoje, né? Porque aí você tem o pessoal que vai, que recebe o dinheiro, o pessoal que fica, que dá o dinheiro. Só que missão é muito mais que isso. E quando ele vem, né? E quando ele volta, nossa. Então aquela coisa assim, é muito complicado, é muito complicado. Até né, vocês conhecem aqui o João, né? O missionário João, ele é da minha igreja. E uma das crises de fé que ele teve aqui no Brasil, certamente ele já teve outras. Mas uma das crises que ele teve aqui no Brasil foi que ele foi, né, depois que ele já estava um pouquinho melhor no português, os filhos dele traduzindo tudo, ele foi sendo chamado para muitas igrejas. E ele fala, gente, eu prego o evangelho e as pessoas me dão dinheiro. Lá no Egito, eu prego o evangelho, as pessoas me batem, me cospem. O tratamento é diferente. Mas assim, por que a gente relaciona tanto assim de, nossa, você sofreu muito pelo evangelho, deixa eu abrir minha carteira aqui e te dar. Mas, peraí, sabe, né, não sei como é que Deus tratou isso nele, mas tá tratado, graças a Deus, porque ainda continua sendo, né, essa coisa. Só que eu vejo que é um problema de visão. Nem vou falar, porque a igreja brasileira é gananciosa. Não é. Ela com cuidado vê, olha, eu quero cuidar bem do nosso missionário, quanto que isso custa? Só que muitas vezes o missionário ele precisa de apoio, ele precisa ser ouvido, ele precisa de férias, não necessariamente. Entendeu? Então a visão, às vezes, ela é pouca. Nós temos muitos recursos, nós temos muita informação, nós temos muitos testemunhos, muitos exemplos, muitos estudos de caso, mas eu vejo que o problema hoje... É um ajuste de óculos, de lente. Um ajuste de óculos, um ajuste de cosmovisão, né? Sobre, olha, o que é a missão, como ela deve ser feita. Não como é que fizeram, né? O que tinha no passado, mas o que está acontecendo hoje, como é que a gente pode agir de maneira melhor. Eu tô vendo aqui, né? E eu acho muito interessante os dados, né? Que um projeto, né? Que uma missão faz, aqui é muito, muito interessante. Eu tô vendo alguns dados aqui, eu queria passar alguns. Foi feito durante um ano,
de maio de 2021 a abril de 2022. Isso. Cara, muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala, cara, eu vou ajudar, vou contribuir, mas isso funciona. Isso vai pra onde? Funciona. Voltando aí à questão da visão, né? Ó, alimentos e ajuda básica para 170 mil cristãos. Ajuda para 93 mil vítimas de desastres naturais. Vagas escolares para 12.300 crianças cristãs. Apoio para 148 pastores e evangelistas. 1.700 convertidos em 4 países. Meu Deus. Treinamento de liderança para 6 mil líderes cristãos em 26 países. 9 igrejas e outros edifícios cristãos. Isso aqui é construído, né? Sim, sim. São prédios de igreja, algum centro ou Que até foram mesmo alguns Ou reconstruído. acampamentos cristãos. Sim, sim. 76 mil vítimas de violência que foram cuidadas em 13 países. 11 mil itens de leitura cristã, incluindo Bíblias e Novos Testamentos. 9 projetos médicos para ajudar cerca de mais de 1 milhão de pessoas em 10 países. Projetos de... Isso aqui, como é que fala isso aqui? Startups. De pequenos negócios para 4.600 cristãos. Então, assim, tá funcionando. Funciona, né? Sim. E, assim, é um projeto que eu creio que veio do coração de Deus. Como é que você conheceu esse projeto? Mineiro? Então, sou. Como que Você conheceu esse trem? Sim, então, olha, né, como é que Deus é bom e como é que é bom ser parte da igreja, né? Então, o que acontece? Todas aquelas coisas na minha vida envolvendo, né, a perda do meu pai, a perda do emprego, várias coisas aconteceu no final de 2021. Em 2022, a minha igreja resolveu adotar 2 famílias com o Barnabás. Então eu comecei a ouvir do Barnabás a partir daí. Quando elas chegaram, eu pude conhecer. Alguém da sua igreja o tinha Barnabás. conhecimento? Sim, sim. Não é que tinha, porque assim, o conselho de missões da minha igreja falou, olha, vamos adotar esses irmãos. Tipo assim, são os nossos irmãos, precisam da nossa ajuda. A gente não conhece o Barnabás, mas eles vão estar trazendo. E amém. E aí a gente, né, desde cedo lá no Barnabás, a gente se reunia, né, para estar orando junto pela vida das famílias, né, para estar conhecendo, para estar trocando um pouco, né, de experiências, porque pô, nunca recebi uma pessoa dessa cultura. Sim. Aí que eu cumprimento é algo errado. Como é que como é que eles fazem? Tem até uma parte muito engraçada que a minha igreja pôde, né, a minha igreja foi uma das primeiras igrejas a receber o João quando eles vieram para cá. E aí o missionário que conhecia, né, sobre mundo árabe, mundo muçulmano, falou, olha, os cristãos egípcios, eles são pessoas muito solícitas. Então a gente não vai chegar sendo brasileiro, querendo abraçar todo mundo e tal. Aí minha mãe, sim senhor, sem problema. Né? Aí, quando o João e a Maria chegaram no aeroporto, minha mãe deu um abraço no João. O João abraçou ela e foi tudo tranquilo. Nem parece, Não é que né? aquela coisa, não, porque o egípcio, né, aquela coisa assim, toda pra forma, porque realmente o árabe ele não tem o costume de tocar tanto, né? Pelo menos não tanto quanto nós brasileiros. E principalmente aquela questão homem, mulher. Sim. Só que minha mãe abraçou, velho. Estamos no Brasil. Entendeu? Então, assim, pra tocar essas experiências, tipo Mas assim, olha, teve essas diferenças. Então, eu pude conhecer o Barnabás através do trabalho da minha igreja, estar adotando essas famílias. E o João e a Maria veio através do Barnabás? Não. O João e a sim. Maria vieram cerca de 12 anos atrás. Nem tinha Barnabás no Brasil ainda. Aí o João e a Maria vieram com... Foi uma reunião, foi uma junção de algumas igrejas que estavam realmente vendo a necessidade do João e da Maria, deles ali, de que eles não poderiam ficar mais no Egito. E aí eles se reuniram ali para trazê-los. Aí era um advogado de uma igreja, o promotor de outra, uma pessoa da alfândega, um monte de igreja Mas orando. junto ali, foi um mistério ali, né? Foi uma coisa que Deus juntou ali. Que legal, meu amigo, que legal. E assim, a gente já tinha experiência de estar cuidando do João e da Maria, né? E falou, olha, se a gente puder ter mais João e Maria, amém, Senhor, né? Vamos nos esforçar. E assim, Barnabás te fisgou ali com essa família. Sim. E qual foi o impacto de receber essa família pra tua igreja? Assim, era uma igreja que já estava habituada, mas assim, até pra gente ter uma experiência de causa, né? Porque vocês viveram isso na prática ali, né? Sim. Eu prefiro contar um pouco mais sobre o João e da Maria, que foi a nossa primeira experiência. Vocês já estavam mais adaptados, né? Éramos crus, não sabíamos de nada. E aí, quando veio essa primeira família, né, 2 anos atrás, aí a gente já tava tirando de letra. Mas assim, quando o João e Maria vieram, né, a gente tava dando muitas aulas para eles,
Sempre quando a gente chegava na casa deles, eles nos recebiam com algum quitute árabe, ou um quibe, ou uma esfirra. Quibe, não, Como é que é perdão. o nome daquele Uma doce que a esfirra, Maria faz? Basbuça. É Você isso. gosta de basbuça? Meu Deus Deus, do é céu, aquilo é muito maravilhoso. Olha, meus irmãos, basbuça é um doce Gente, eu queria lembrar o nome desse egípcio. doce. feito com amêndoas. É algo muito maravilhoso. Eu comi na casa da Maria. Sinto A muito gente que você vai não fazer. possa prová-lo, tá bom? Então eu aconselho. Torne-se um missionário. Verdade. Vá pro Egito e coma basbuça. Vai valer a pena esse negócio de morrer por Jesus. Vale o esforço. Vale a pena, vale o esforço. É muito gostoso. É muito bom. Misericórdia. Meu Deus. Aí a gente pôde estar ajudando o João e a Maria nesses primeiros passos. Tinha uma irmã que ela sempre ligava pro João e pra Maria falando: João, Maria, amanhã é feriado. Mas eu não vi aqui nada. Não, mas é feriado municipal. Então você tem que comprar carne, as coisas hoje, porque amanhã não vai abrir. Entendeu? Então pôde dar essas Que dicas legal, assim, de que olha, cara. no Brasil é Cuidado, assim. né? Falou, olha, as crianças, né, não sabiam, nunca tinha ido num parque de diversões. Não, eu levo e tal. Então a gente pôde estar fazendo essa ajuda. Teve uma... Eu espero que... Não sei se o João vai escutar isso, misericórdia, mas... Teve uma... O Antes vai falar, ó. Ai, meu Deus. Teve uma festa surpresa que a gente quis fazer pro João e da Maria, comemorando o primeiro ano dele aqui no Brasil. E eles detestaram, porque eles não gostam de surpresa. Não é muito comum do árabe, assim, esse sentido de surpresa. Porque se vão fazer uma celebração, eu vou trazer alguma coisa e você também. Então a Maria ficou muito amarga, que ela queria ter feito alguma coisa, entendeu? Vamos celebrar juntos. Eu quero ajudar também. Aqui no nosso Brasil, pô, vamos fazer a surpresa? É natural que você não saiba de nada. Sim. Aí eles ficaram assim... Não, A mas gente que não viu me que eles falou ficaram nada, né? chateados, né? A gente viu que eles ficaram assim um pouco... depois eles foram entendendo que a cultura que a gente gosta de presentear. Quando você vai fazer alguma surpresa, você não pode saber nada. Então eles ficaram assim um pouco... Né? Assim, a gente chamou eles para uma reunião. Aí todo mundo, surpresa! Eles ficaram muito sem graça, porque eles não estão acostumados com... Não estavam, né? Sim. Acostumados com isso. A gente deu presente para eles doido para ter algum presente assim para trazer... E a gente Oh, não meu entendendo, Deus, assim. de Aí volta depois na a alta. gente foi conversar. Aí até... eles devolveram o presente, entendeu? Que eles Gente. ficaram muito... não vou dizer uma coisa, constrangidos. Né? E depois a gente foi entendendo. Só que, né? E aí é uma coisa correta, eles se aculturaram ao Brasil. Perfeito. Então eles hoje, ele, a família, a gente faz surpresa. Se a gente chegar lá, eles vão te servir pão de queijo e café. Né? Antes eu ia lá, era chá com esfirra e talvez uma basbuça. Porque basbuça é difícil de fazer, porque amêndoa é cara no Brasil, misericórdia. Só que agora, né, eles já são brasileiros, tanto que eles têm cidadania e tudo mais. Então hoje, né, servem um cafezinho, servem um pão de queijo mineiro. Então estão muito bem aculturados. Quando a família afegã veio, a gente falou, nossa, vamos preparar tudo. Então assim, a gente colocou no banheiro da igreja homem e mulher, porque, né, a gente colocou em persa, que é a língua deles, né? Homem e mulher, para que as pessoas não vá constranger, o cara não sabe qual Era porta uma que família entra. só na igreja? Era uma família, só que a família eram 8 pessoas. Então era mãe, pai, 4 filhos, o tio e a vovó. Que legal. Então era muita gente. Aí o que acontece? A gente pôde adaptar a igreja assim, de colocar gabinete pastoral, né? Coloca em colocava árabe os nomes. embaixo também, entendeu? Então já tá lá. A gente pôde adaptar a igreja assim. A gente colocou um cartaz quando eles entraram, que era, né, escrito em persa: aqui será sua casa, na minha terra será sua terra. Essas coisinhas. E foi uma coisa muito engraçada, porque tem uma escola perto da minha igreja. Então, chega uma pessoa de fora, vê aquela coisa escrita em persa, fala, meu Deus, vocês estão fazendo coisa muçulmana aqui também? Eu falei, não, cara, deixa disso. Só que, né, uma pessoa de fora não entende nada. Eu falei, que é isso aqui? Sim. Mas a gente pôde adaptar. Assim, tivemos muitos problemas envolvendo questão de língua, porque os afegãos, eles falam persa, eles não falam árabe, né? Até o tronco linguístico é diferente. Então, foi uma coisa assim, né, que a gente poderia tirar de letra, porque se fosse com o João e com a Maria, né, eles Sim. falam árabe, então já poderiam traduzir muita coisa, mas isso necessariamente não aconteceu, e a gente foi lá, né, aos trancos e barrancos, um Google Tradutor ali, Isso que eu ia perguntar como é que foi essa... Sim, algumas coisas, só que a linguagem mesmo é a do amor. Então, falou, olha, essa é a vamos questão. levar aqui, vamos fazer isso. Ah, o fulano não gostou muito Eles disso. ficaram quanto tempo? Eles ficaram no Brasil cerca de 1 ano.
Eles ficaram no Brasil cerca de 1 ano. E todas essas famílias já voltaram ou ainda continuam algumas no Brasil? Dessas 26 famílias, nós temos 6 que permanecem Permanece. conosco. Que aí sim já estão, graças a Deus, muito bem Aculturados. aqui, aculturados, dando fruto. Que bênção, cara. Aí as outras quiseram seguir outros caminhos. E, de certo modo, é compreensível, porque tem gente que boa parte da família fugiu para França. Por que eu vou ficar aqui? Isso é minha família, tá na França. Sim. Né? Esse vai aos Estados Unidos. E outro, né, quer tentar outra oportunidade de emprego e tal. Sem problema. Natural. Sem Mas problema. uma coisa que você falou aqui sobre a nossa linguagem, a linguagem do amor, né? Até pegando essa referência, quando você citou esse pastor da ligação, eu vi que, assim, a demanda que ele trouxe é uma demanda real, né? A pessoa vai chegar aqui, quem vai traduzir, né? Uhum. Só que ver a necessidade da pessoa que está ali, né? Enxergar, por exemplo, os povos não alcançados como a face de pessoas, né? O olhar de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mais do que dados, porcentagens, sabe? Muda muito essa questão da visão mesmo, né? De entender a necessidade. E aí, ouvindo essa história, né? Como um caso de sucesso de uma igreja que recebeu e foi abençoada e foi bênção sobre a vida, a gente vê que Deus, ele promove as coisas, ele providencia as coisas. E o que eles precisavam ali era de comida, de presença, de cuidado. E isso não tem língua, né? Isso Exatamente. em todas as culturas vai assumir um lugar comum ali. Então, Sim. Deus providenciou essas outras coisas, né? Talvez você, sua igreja aí que está assistindo a gente, tenha alguma oportunidade de ajudar, esteja também vendo os detalhes, porque por mais importante que seja a linguagem, é um detalhe diante do que Deus quer fazer ali. Exatamente. Então, a gente fica às vezes olhando pro detalhe e esquece do que Deus está dando, né? Tem até tem um testemunho que eu achei muito interessante. Não um testemunho, né? Foi uma coisa que eu ouvi, eu uso como testemunho. Uma das maiores crises de refugiados hoje, né, são a França e a Alemanha. Então, é o alvo de muitos refugiados de toda parte do mundo, por N motivos. E aí, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, na época, ela chegou num local de culto em que tinham várias pessoas de todo mundo. Então, você tinha senegaleses, ganenses, sírios, turcos. E aí ela ficou impressionada né? Ela elogiou aquele local, falando, nossa, como é que vocês conseguiram manter uma coesão tão boa? E aquele lugar era uma igreja. Né? Não era necessariamente uma igreja, né? Um prédio de igreja, mas era um galpão, era algum local, um centro de convenções, em que se reuniam os cristãos ali. E aí a missão falou, olha, é porque não é que a gente traduz bem a língua de um para o outro, é que nós pertencemos ao mesmo reino, né? Nós falamos a mesma linguagem, né? E que não é necessariamente a nossa língua materna. Né? Então eu posso ter toda a diferença cultural para um chinês, mas se ele de fato é uma cristã, eu tenho alguma coisa a ver com esse irmão. Muita coisa. Né? Eu tenho muita coisa a ver com esse irmão. Até um testemunho que eu tive em relação ao Egito. Eu fui ao Egito ano passado, pude estar ali com o João e com a Maria. E o maior testemunho que eu tenho é que eu ouvi histórias muito mirabolantes. Assim, 4 horas aqui para falar dessas histórias é pouco. A avó já dizia, você vai aquela ver coisa, né? vai Se ver você coisa. então já pega o testemunho do João e da Maria, é nesse nível aí Pra lá, cima. meu Deus. E aí uma coisa que me impressionou muito é o olhar de alguma dessas pessoas, que é o mesmo olhar de alguém que foi perdoado, sabe? E é o mesmo olhar que eu consigo olhar aqui no Brasil sobre aqueles que são perdoados pelo mesmo sangue de Jesus. Glória a Sabe? Deus. Então é a mesma coisa que se conecta em todo lugar. Então muitas vezes a gente, né, ouve a história dos missionários e fala, nossa, mano, que herói, que coisa incrível, né? Porque se eu visse alguém ressuscitar, eu ia crer. Não, porque se eu visse o mar abrir, eu falo, não, gente, o maior milagre que pode acontecer é um pecador que se arrepende. E esse entendimento de que a quem que ele pertence agora. E eu pude relacionar, cara, peraí, eu já vi esse olho no Brasil, eu já vi essa serenidade no olhar, falar, olha, eu fazia isso, eu vivia assim, mas Jesus me achou e eu vivo aqui. Glória a Deus. Então é a mesma coisa. Tem até uma história muito comum de um missionário que ele teve preso pela sua fé e ele encontrou um cara de outro país, eu acho que era do Vietnã. E ali ele estava conversando com aquele cara através da Bíblia. Então ele abria, né, ele conseguia achar na outra língua, conseguia achar lá Gálatas 1, olha,
Aham. né? Saúdo-vos das casas e tal. Olha, quero. Aí a pessoa falava, olha, é bem-aventurado aquele. Então eles foram conversando através da Bíblia. Então, assim, gente, a gente fala através da palavra mesmo, né? É a única coisa que nos conecta, isso que a gente conhece. Né? Que lindo, que lindo. Que Irmão, que que tarde conversa abençoada. maravilhosa. E creio que se fôssemos entrar nos detalhes dos testemunhos e tudo mais, a gente avançaria. Mas já caminhando para o fim da nossa Espera a conversa. chuva, Su. Espera a chuva. Espera estiar, espera estiar. Espera a chuva. Não, espera a chuva passar. Já caminhando para o fim da nossa conversa, a gente costuma pedir 2 conselhos ou 2 dicas, né? Eu creio que. Eu vou fazer a primeira, Boa. mas eu não vou perguntar nada. Eu queria saber só como faz pra gente, né? Se alguém tá ouvindo, quiser participar, quiser ajudar, quiser servir, né? Quiser de alguma forma servir junto contigo, né? Sim, Eu sim, abençoar o projeto, o trabalho Barnabás, como é que faz? Então, Endereço. Então, ajuda Barnabás, pode colocar em qualquer rede social aí que você queira, Twitter, Facebook, Instagram. Né? Eu creio que o nosso Instagram vai ser melhor, lá vai ter todas as informações Vai da colocar maneira na de descrição como, também. né, de como poder estar contribuindo. Um pedido seria para que você possa se inscrever para receber a revista. Legal. Ela é completamente de graça, eu posso enviar também o link. É muito simples de fazer, só nome, telefone, endereço. Né, o endereço para onde vai ser enviada, ela vem de 2 em 2 meses. Com ela você tem todas as informações de, olha, quanto foi investido naquele mês em cada projeto, por quê, qual é a fase, no que se precisa de oração, como é que você pode estar mobilizando a sua igreja, né, também para estar conhecendo sobre missões, né? A gente falou aí sobre a questão da visão, né? Então, assim, como é que você pode melhorar a visão, a cosmovisão da sua igreja em relação à igreja perseguida. Né? E sim, nós contamos, né, com o seu apoio, né, com a sua doação, com a sua colaboração. No Barnabás nós não temos doação mínima e também não tem que, é aquela coisa de mês e tal. Fala, olha, Deus tocou no meu coração, eu quero ajudar esse projeto, eu quero contribuir com essa parte aqui. Uma coisa que, já encaminhando para o final, um dos últimos projetos que a gente tem, é um projeto que a gente está envolvendo no Brasil, se chama Café da Manhã Barnabás. O que a gente vai servir no café da manhã? Ovos e bacon. O que a gente quer fazer? Queremos comprar 1 milhão de galinhas e 1 milhão de porcos para os cristãos. Por que as galinhas? Porque elas produzem os ovos, né? Com isso o cristão ele pode ter um meio de subsistência ali. Quando a galinha der os seus filhotinhos, né, consegue consumir a galinha, vender, ele pode fazer isso. A mesma coisa com os porcos. Os porcos em si não é um animal exigente, né, naquilo que come. Ajuda aí com a própria questão do controle de pragas. E qual que é o motivo principal dos porcos? Pela cultura islâmica, um porco é um animal imundo. Então aquele que toca num porco se torna imundo também. E aquele que toca naquele que toca um porco também se torna um animal imundo. Então, nós temos vários dados e várias confirmações de que, se tem alguma casa na Nigéria em cujo quintal tem um porco, aquela criança cristã ela não vai ser estuprada. Porque o muçulmano pensaria 2 vezes antes de, não, peraí, eu vou entrar naquela casa, mas olha aquilo que tem ali. Entendeu? Então, assim, o porco é uma maneira de estar protegendo aquela família de todo e qualquer, vamos dizer assim, assédio. E aí nós estamos levantando essa campanha para que seja doado esse valor aí para que os nossos irmãos possam comprar os porcos e as galinhas. Mas comprar entendeu? onde? Então, nós conseguimos comprar os porcos no próprio local, a gente só precisa do recurso. Entendeu? Então existem existem vários países em que é possível se comprar um porco. Laos, Nigéria, Sudão, né, a parte talvez do sul do Sudão, então em que é possível, né, serem comprados esses porcos. Mas para você ali. colocar um porco desse dentro de uma, né, no quintal dentro da casa, no quintal de uma família, não é tão fácil, né? Não, mas aí que tá, muitos desses cristãos eles vivem em regiões isoladas. Tipo assim, né, eles vivem na área rural, não é necessariamente dentro de cidade grande. Porco tem em todo canto, né? Entendeu? Mas o porco, para eles, é um animal imundo. Então, assim, não quero isso na minha casa, não.
Mas isso no contexto muçulmano. Nos contextos muçulmanos, mas o cristão... O cristão, não. Ah, Para os cristãos, sim, entendeu? entendi. Para que os cristãos possam Ter viver daquilo ali, isso tipo assim, daí. tanto do porco quanto da galinha. Então, que E eles possam não, tipo assim, se tem um porco pra eles ali, você é imundo. E ele não vai tocar em você porque vai se Loucura. tornar Sim, imundo sim. também. Que ter loucura. imundo também. É. Então essa foi uma estratégia que Deus nos deu para estar ajudando aí. Então, Uau. fazendo parte desse projeto seria maravilhoso. Aí, tanto no nosso site quanto no Instagram, você simplesmente coloca lá, olha, quero estar contribuindo com esse projeto, o valor que você quiser. A título de comparação, uma galinha está em cerca de R$40 e um porco de 100. Então, Barato que lá na roça, ó. com R$100 você consegue tá resguardando uma família cristã. Protegendo uma família. Nossa, Uau. é muito Exatamente. interessante essa estratégia. Interessante. Só mesmo incluído Nossa. no ambiente sim, para sim. entender isso, né? E... Tu ia falar, desculpa. Ah, não, é que vai lembrando, né? Vai Tem lembrando, monte de pode testemunhos. falar. Tem uma que eu gosto muito, eu falo sempre, o Anderson já deve estar até enjoado aqui quase. Mas a gente tem um projeto no Paquistão que ele envolve a libertação de famílias das casas de olaria. O que acontece? Nas casas de olaria, as famílias cristãs elas ficam fazendo tijolos. Como o Paquistão é um país muito pobre, eles têm a cultura da mão para a boca. Então, ele trabalha na segunda, ele ganha dinheiro na segunda, com o dinheiro que ele ganha na segunda, ele come naquele dia. Então, esse é um quadro muito triste, mas muito real de muitos países por aí. O que acontece? Muitos desses irmãos na casa de olaria, se acontece algum problema, algum filho se acidenta, alguém passa mal, eles vão nos donos da olaria pedir um adiantamento. E o dono fala, claro, sem problema, eu te dou um adiantamento. Só que aí tem os juros. E de repente, se na casa de olaria chove durante 3 dias, eles ficam 3 dias sem comer, porque precisa do sol para poder secar os tijolos. O que acontece? Nós temos um caso de escravidão moderna, em que a gente encontrou ali pessoas na casa de olaria, e o cara tem 18 anos e ele herdou a dívida do pai, ele herdou a dívida do avô, porque quando o cara morre, passa a dívida pro filho. Não tá nem aí pra, não, mas essa foi a dívida dele. Não. Você que tá aqui. Qual foi a estratégia que Deus nos deu? Nós chegamos, para esses donos da olaria e falamos, olha, aquelas famílias cristãs ali, quanto que eles estão devendo? Nós pagamos essa dívida e detalhe, essas dívidas vão de R$1.200 a R$3.800. Não é algo, não é uma coisa barata, mas não é algo que você pensa, que fala, meu Deus, a família vai ficar escravizada para sempre por causa disso. Então, o que acontece? Nós chegamos nessas famílias e pagamos a dívida delas. Elas estão livres do trabalho da olaria. O que elas vão fazer? Vão continuar trabalhando na olaria. Por quê? Porque é o único trabalho que eles sabem fazer há gerações. Só que a partir de agora, elas conseguem o dinheiro que eles ganham é para eles. Aí o que acontece? Do que você leu aqui das escolas, muitas dessas escolas são no Paquistão. Essas famílias conseguem agora colocar os seus filhos na escola. Uau. E aí já quebra o ciclo geracional da pobreza. Porque no Paquistão, saber ler, saber escrever é um passo muito grande. Né? E aí, o que acontece? Na primeira fase desse projeto, nós libertamos cerca de 200 famílias. A gente conseguiu libertar cerca de 200 famílias. Só que o que aconteceu a gente não esperava. Essas primeiras 200 famílias se reuniram e falaram, gente, se cada um der um pouquinho, a gente consegue fazer mais. Essas 200 famílias libertaram outras 80. E dessas outras 80 famílias, algumas eram muçulmanas, porque essa tem sido uma forma de evangelização da igreja paquistanesa. Glória a Deus. Em que eles, libertando as famílias, falaram, você gostaria de conhecer o Jesus que me libertou não somente do trabalho da olaria, mas do pecado e da morte. Então, assim, aqui não é já nem Barnabás, mas é o que o Barnabás faz, fortalecer a igreja que já está lá. Há uma igreja no Paquistão, há uma igreja no Laos, há uma igreja na Nigéria, há uma igreja na Somália. Ela precisa ser ajudada, fortalecida naquilo que são as suas necessidades. Então, hoje a gente já está no 35ª fase, de libertação de famílias, que é aí que nós temos todo um sistema para tirar essas famílias da escravidão, que aí a gente consegue colocar tanto os homens em estágios, que são a questão aí das startups, quanto as mulheres em outros estágios também, e as crianças sempre na escola. E aí a igreja ela vai se fortalecendo. E esse é um dos testemunhos que Deus tem feito.
Meu Deus. Fala. É impressionante pensar, assim, é completamente fora da nossa realidade, mas imaginar que uma família se torna escrava por R$ 1.200. É uma coisa que constrange. E nós conversamos sobre algumas coisas e falando... A sua pergunta, né? Eu vou lembrar dela. Mas a questão, o que me chama a atenção desde o começo da conversa são os processos. O processo de tradução, que é uma coisa lenta, por exemplo, que você viveu na sua história lá com o Wycliffe. Mas também eu acho que um processo que talvez seja tão lento quanto, mas que está acontecendo, é essa mudança de cosmovisão. O que você diria para, de repente, um irmão que está nos assistindo, ou uma irmã, que tem sido despertado pelo Senhor, mas se encontra em comunidades onde essa cosmovisão ainda a pessoa tem o desafio de ser um promotor de missões num ambiente que não é tão importante isso. Talvez seja um trabalho de formiguinha, tal qual uma tradução de uma Bíblia, né? O que você diria para esse irmão? Nossa, caramba, que pergunta, hein? Podia perguntar que dia que Jesus vai voltar, isso é mais fácil, muito mais fácil. Quem descobriu o Brasil, né? Nossa. Mas eu vou responder com um exemplo que eu tive em loco, vamos dizer assim. Eu tive numa conferência missionária de jovens, promovida pela PMT, e aí eu voltei para Belo Horizonte. Era em Londrina, então eu fiz uma escala Curitiba, Belo Horizonte. Aí, de parte de Londrina para Curitiba, eu fui ao lado de uma dessas participantes voltando do evento. E ela era do norte do país, com conhecimento, né, bem pouco sobre missão, porque, né, o tradicionalismo no norte é bem diferente. Então ela voltou muito consternada. Falei, meu Deus, como é que eu apresento tudo isso pro meu pastor? A gente conversou sobre isso e ela falou, cara, eu tô em apuros, porque só eu sei disso, só eu sei do âmbito da missão, e toda a minha congregação não tem a menor ideia. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela disse algo parecido assim, né? Eu não consigo colocar nas palavras exatas. Olha, eu vou ter que me dedicar para que alguém um dia vá. Né? Tipo assim, eu vou ter que ser a semente que vai começar aquilo ali para que no futuro a minha igreja possa trabalhar com missões. E eu achei muito sensato da parte dela, né? De que não é uma coisa que se resolve com um café da manhã com um pastor, ou simplesmente com uma conversinha, ou ficar doido e falar, vocês não são igreja, vocês não estão agindo com missão, que falta de vergonha na cara. Não é nada disso, isso não gera nada. Então, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu acho muito difícil, porque são muitas variáveis, né? Então, tem igrejas que, de fato, elas são vivas, mas elas não são despertas. Tantas igrejas que são mortas. Não é que ela não entende missão, porque ela não entende o que ela é, ou não entende mesmo o evangelho, que ela precisa ser evangelizada. Eu acho que a gente depende muito. Uma saída pela tangente que eu poderia dar, talvez isso seja um pouco mais do meu caso, de alguma coisa que eu tenho visto, é que a igreja ela cresce e ela progride mediante período de perseguição. Então, nós temos muitas igrejas dormentes, nós temos muitas, né, pessoas que se arrogam ser igrejas e movimentos e tal, mas aquilo que é verdadeiro, ela se mantém durante o período de fogo. E é uma coisa que a gente fala muito no Barnabás, né? A gente, às vezes, tem a tendência de ler o Apocalipse e falar, não, isso vai acontecer no mundo, o Brasil vai ficar tudo tranquilo. Nossa, vai ficar ótimo. Né? E uma coisa que eu falo, né, geralmente onde eu passo, olha, vai chegar um dia que a Bíblia será proibida. E aí, o quanto dela a gente já vai ter lido antes que nos levem? Né? Então, eu vejo que muita da nossa visão há de ser consertada não pela via bonita, mas pela via dolorosa. Pela via da dor, né? Então, eu não torço para esse dia chegar, porque não é fácil, não é bonito, não é romântico. Né? Tá sofrendo pela causa de Cristo, é sofrimento, é dor, não é algo bonito, não é algo que, né, eu desejo para o filho de ninguém, nem mesmo para os meus. Né? A igreja perseguida, ela é muito inspiradora, mas não é algo que você fala, nossa, eu mal posso esperar para ficar sofrendo pelo nome de Cristo. Não. Então, assim, que nós possamos aproveitar esse
esse período de benesse que Deus está nos dando, que nós possamos alinhar as nossas visões. E quando as coisas difíceis chegarem, né, os fortes vão permanecer. Então, assim, a minha visão é essa. Exatamente. Então, assim, permaneça na visão. Se você está sozinho na igreja, una-se com aqueles que são. Continue orando, busque, né, um bom entendimento da missão, uma boa escola missionária, né, conheço algumas. Mas não adianta tentar resolver todo o problema de visão do Brasil, porque eu acho que a gente, né, o brasileiro, ele só aprende na dificuldade, né? A gente gosta de aprender na misericórdia. Acho que nunca teve um avivamento assim que Deus avisou e a gente obedeceu tudo certinho. Agora, quando o negócio aconteceu, falou, olha... Quando aperta. O pessoal que vai fazer compra pro Natal no dia 25, né? Comprar pra ceia no dia 24. Então, se a gente trata qualquer coisa assim, a missão não vai ser muito diferente. Verdade. Meu amigo, que tarde abençoada. É um prazer. Obrigado aí pela oportunidade. Que benção. E você que está conosco aqui até agora, muito obrigado por estar conosco. A casa é sua, a família é sua, a mesa é sua. Seja parte desse canal, se inscreva no canal, compartilhe essa conversa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, pastor. Se quiser deixar uma consideração, o próprio Paulinho. Se quiser mandar um abraço pro pai, pra mãe, pra avó, pra tia. Eu mando um abraço pra minha amada igreja, Comunidade Cristã da Zona Sul. Né, isso já envolve minha família, meus amigos, né, os meus companheiros missionários que estão sempre por aí. E o meu pedido é que você possa conhecer aí o trabalho do Barnabás e até mesmo, né, olha só, nós atendemos igrejas. Então, muitas vezes você está ouvindo, olha, minha igreja não sabe nada de missões. Convide o Barnabás. A gente vai, não cobra nada para a igreja e a gente pode aí falar um pouquinho, né, daquilo que tem acontecido no mundo. Às vezes tem alguma igreja que está fazendo alguma campanha missionária e fala, olha, estamos orando pela Ásia. O que tem acontecido na Ásia? Como é que a gente pode estar orando pelos cristãos asiáticos? Não, é a mesma coisa que o Islã? Não, é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil? É claro que não. Então, assim, né, temos aí vários recursos para poder servir a igreja também, né? O Ajuda Barnabás também ajuda o Brasil, né, daquilo que a gente puder. Então, conheça aí o trabalho do Barnabás, entre nas redes sociais, né, se inscreva para receber a revista e já tô fazendo, utilize-se do nosso material, estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir, essa casa também está aqui para te servir. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, tchau, tchau.